Boa tarde a todos e a todas. Mais uma tarde de prosa com os meus grandes amigos. Hoje com a ilustre presença do doutor Ian Lívio Nascimento, um advogado novo, mas que está fazendo um trabalho muito bem feito na nossa região. Diga-se de passagem, com uma atuação de qualidade ímpar. Então, hoje ele que vai conversar com a gente. Boa tarde, Marlene, tudo bem? Eu acho que é ele aqui. E hoje a gente vai falar um pouquinho como que é a iniciação deixa eu aceitá-lo, do advogado criminalista no Tribunal do Júri. Eu acompanhei alguns casos em que... Doutor Ian... Boa tarde, doutor. Eu estava falando bem de você até agora. Que bom! Eu estava falando que hoje é o dia da gente conversar com um advogado criminalista que vem atuando com uma qualidade ímpar em processos criminais aqui na nossa cidade, e quando eu falo nossa cidade, e nas cidades adjacentes, e com uma qualidade muito boa. E todos nós que atuamos na advocacia, principalmente na área criminal, agradecer a presença do Dr. Denis Jordani. Rapaz, que conversa. Bom dia, doutor Denis. Dr. Denis. Dr. Denis é fantástico, cara. Eu sou fã de carteirinha dele. Já tivemos uma oportunidade aqui e ele, com o seu conhecimento, conseguiu trazer bastante informação. Então, doutor Ian, justamente enaltecer o trabalho mesmo. É gostoso a gente ver advogado... mestre é você, pelo amor de Deus, doutor Denis. Advogados e advogadas que vem conduzindo o processo, Ian, como você faz, cara. Parabéns, doutor. Parabéns de verdade, porque assim, eu quero saber qual que é o segredo, se existe segredo. Eu quero saber como que você consegue fazer com que o seu trabalho tenha um sucesso. O doutor André, esse doutor André, quem acompanhou a nossa live, viu a experiência em pessoa, doutor André. Sim. Então, eu gostaria que você contasse um pouco. Nós estamos aguardando aí o doutor Luciano Mato, acabei de falar com ele já está sentando. Ó, Diego Vidal. Obrigado, Diego. Parabéns a você, meu amigo, pelo trabalho que está fazendo. Então, a palavra é sua, cara. Me fala um pouquinho, o Marco já está chegando, aí a gente começa efetivamente. Tá jóia, então. Primeiramente, boa tarde, doutor Robson. Eu fico muito grato pelo convite do pessoal aí da Prosa Criminal. A gente sempre acompanha aqui. Quando tem um tempinho, a gente faz o acompanhamento do pessoal que está participando aí das lives. Do Denis, eu assisti, uma boa parte também. O outro colega que entrou agora há pouco também assistimos, do Carreteiro. Então, a gente está sempre aí conectado, né? De longe, a gente está fisicamente distante, mas aqui pela ferramenta da internet a gente está sempre conectado, trocando essas experiências. Bom, o tema que a gente escolheu para abordar aí sobre iniciação no Tribunal do Júri, né, do jovem advogado, eu posso contar um pouco da experiência que eu tenho vivenciado em relação a isso, porque não é fácil mesmo. Desde quando iniciei no curso de Direito, só da metade para frente é que eu optei em seguir a carreira da área criminal. Inicialmente eu não tinha nenhuma intenção, né? Então eu não tinha essa intenção, esse intuito trabalhar nessa área já quando estava na faculdade. Isso surgiu ao longo do curso. Obviamente que os professores que nos influenciam
fizeram diferença. Olha aí, ó, grande doutor Macri. Opa, Ian, Boa tarde. grande, Agora chegou grande. o Instituto de Freio e Contrapeso do Prosa Criminal. Agora sim. Que prazer, que prazer. Prazer. Tudo meu. Boa tarde, meus caros amigos. É um prazer imenso tê-los aqui nesta tarde de quarta-feira, novamente no Prosa Criminal. Meu caro amigo Robson, como sempre, e este jovem pujante tribuno do júri, grande Ian, foi meu aluno e eu já profetizei lá nas aulas que iria dar muito orgulho para esse professor aqui, que ia dar muito trabalho nos tribunais do júri, nas sessões plenárias. Parabéns, Ian, pelo que tem feito, viu? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Com certeza eu absorvi muita coisa daquele curso e tem me ajudado, porque não é fácil, né? Não é fácil entrar ali na tribuna e ser firme, né? Conseguir compatibilizar o conhecimento que a gente adquire naquele momento de tensão, de nervosismo e expor de uma forma além de técnica, mas tentar ser didático também, né? Porque tem jurados leigos ali na nossa frente, e compatibilizar tudo isso, manter a tranquilidade naquele estado de júri, a gente está caminhando para cada vez e melhorando mais. Ô Ian, me conta uma coisa, antes de passar para o decano, para que ele possa externar a sua posição quanto à sua atuação, me conta uma coisa. Qual que é o primeiro passo para o advogado criminalista que queira atuar no tribunal do júri, em primeira mão? O que ele deve fazer? Olha, no meu caso, quando eu optei em atuar na área criminal, comecei a ter contato ainda na época da faculdade com essa área, né? E fui me apaixonando, de fato, pelo direito criminal. Eu ia aqui no Fórum de São José do Rio Preto assistir os julgamentos lá no plenário do júri. E já me chamava muito a atenção, né? Já me despertava ali um interesse. Então, inicialmente, é ter contato com o tribunal do júri acontecendo. É ir num lugar onde está tendo um julgamento de tribunal do júri, vai lá e assista. Inicialmente, é isso, é indispensável, eu acho que para qualquer aluno ou advogado que tenha intenção de fazer atuação em plenário de júri, é ir lá e assistir. Mas, não só isso, eu acredito que também ter um contato com outros colegas que, de fato, atuam no tribunal do júri é essencial para quem está iniciando. E eu, por sorte, tive contato com alguns bons colegas que me ajudaram demais. Teve esse curso também que foi ministrado pelo Dr. Luciano Macri, pelo Henrique Tremura, e foi outros palestrantes, inclusive, e foi, assim, de grande valia. Ajudou muito no desenvolvimento ali, abrir a mente mesmo para quem não tem a expertise, né? Para quem não está há anos nessa carreira, quem está iniciando, é indispensável também uma especialização, algum curso nesse sentido. O Macri, quando você viu antes um garoto, agora com já feição de homem, a gente já percebe que a mudança em suas atitudes. Quando você viu ele a primeira vez, durante o curso, o que você viu que você já dizia, o que praticamente você previu o futuro? Ô, Robson, meu caro proseador, é o seguinte, você, quando entra numa sala de aula como professor, você começa a passar os olhos
nos alunos, e você começa a se perceber as características dos alunos. E você dá aula para todos os alunos. Você tem que dar aula para todos. Mas você começa a analisar as características de cada um. Querendo ou não, você começa a se aperceber disso. Uns prestam mais atenção, outros prestam menos atenção, uns têm mais facilidade, outros têm mais dificuldade de captar, outros pegam mais rápido. E aí, tem alguns alunos que já estão com um passo à frente, que já estão captando mais a mensagem. E o Ian era um aluno que eu já sentia uma facilidade, já tinha um traquejo já nessa situação. Eu via que ele já tinha um negócio de tribunal do júri nesse sentido. E aí, eu sempre falando para ele, né? Você vai dar certo no tribunal do júri, você vai pegar. E não basta isso, porque a pessoa precisa se jogar também, né? Porque muitas vezes você faz aquele negócio, fala assim, tudo bem, eu tenho o talento, mas o talento não é tudo. O talento, ele te dá uma mão, mas é 90% transpiração. No jogo do teatro, e não estou falando que júri é teatro, mas no jogo do teatro, 99% é tudo ensaiado. E você acha que aquilo saiu como algo natural. E não é natural. É tudo ensaiado. Então, quando você vai para um tribunal do júri e você estudou aquilo que você vai fazer, aquilo não é natural. Aquilo não é improviso, que eu quero te dizer. O improviso deve ser deixado para a última hora. Entende? E o Ian, eu sentia que ele ia preparado para as aulas. Havia estudado. Eu não sei se você foi assim na faculdade, Ian. Mas não sei, eu não convivi com você na faculdade. Mas no tribunal do júri, pelo menos, eu tenho visto que você tem ido preparado para o tribunal do júri. Que é aquilo que a gente fala nas nossas aulas. Você tem que, no mínimo, saber onde está cada vírgula do processo. Né? Você tem que saber muito mais que o promotor do processo que você está falando. É o mínimo que você tem que saber, é do processo. Do processo físico mesmo. Agora, no processo penal, do direito penal, isso aí é o básico, isso aí a gente tem que saber mesmo, né? Mas, e o além disso? E o português? E o saber falar? Onde você está procurando isso, Ian? Me conta. Pois eu continuo estudo constante, né? Para poder adquirir cada vez mais experiência. Então, desde conteúdos teóricos, né? Eu tenho até aqui, ó, o primeiro livrinho de Tribunal do Júri que eu adquiri, eu estava na faculdade. Foi um palestrante na semana jurídica lá. Félix.
Isso, o Juliano Oliveira Leonel e o Yuri Félix. É um manualzinho de tribunal do júri. Isso aí eu já estava com a cabeça nisso, nessa época. Eu acho que eu estava no penúltimo ano de faculdade. E assistindo a palestra dele, eu me interessei e adquiri o livro dele. Depois outros livros, né, de tribunal do júri, que é um estudo constante. Por quê? Diversos autores vão trazer aí nuances diferentes. E a gente vai absorvendo aquilo que o caso prático exige. Mas eu continuo também assistindo a julgamentos em plenários. Eu gosto de, quando eu tenho um júri, buscar um vídeo de algum outro colega advogado, às vezes no YouTube, que já tenha defendido teses semelhantes àquelas que eu vou arguir, né? Então, conversar com colegas, estar sempre próximo de um ou outro colega que tem atuação direta no tribunal do júri. Quando eu vejo que vai ter algum julgamento que me chama atenção e o processo não está sob sigilo, eu entro no processo. Ontem, por exemplo, teve um julgamento aqui em São José do Rio Preto, eu fiz questão de entrar no processo, que não estava sob sigilo, e olhei e falei, caramba, quais serão as teses que o advogado vai arguir? Aí tinha um colega nosso lá, e a gente ficava conversando por mensagem, um colega assistindo, e a gente conversando, eu perguntando para ele, vai me atualizando aí que eu quero saber quais as teses estão sendo apresentadas pela defesa. E aí ele falou, cara, o advogado está indo muito bem apresentando as teses aqui de afastamento das qualificadoras, o promotor vai voltar para réplica, teve tréplica, ele foi muito bem. Enfim, é um caso que, por coincidência, eu estava mexendo no celular, vi uma notícia sobre o júri, fiz questão de entrar no processo, parei aqui meia hora, entrei no processo, dei uma olhada, boletim de ocorrência, denúncia, manifestações do Ministério Público ali, enfim, para ter uma noção, e sabia que um colega ia lá assistir. Então, tá nesse universo, tá nesse ambiente, tendo contato com tudo que ocorre nesse meio, eu acho que é imprescindível, né, para o advogado tá conseguindo ficar bem antenado nas coisas que acontecem, né? Eu já assisti vídeos de tribunal do júri de 20, 30 anos atrás, e é diferente de como acontece hoje em dia, né? Eu percebo que hoje em dia a forma como se desenvolve as sustentações em plenário, as teses que são apresentadas, não são mais da mesma forma que é antigamente. Então, tá tendo contato com as técnicas mais atuais aí, eu acho que é imprescindível, dessa forma como eu tento ir evoluindo. Ou seja, trocando em miúdos, estudando, né, doutor? Estudando sempre. Nessa profissão que a gente escolheu, a gente tem que fazer isso para sempre, tem que gostar. Porque quando eu falo estudando, Ian, é que quando você pega um processo para você analisar, saber quais são as teses, como foi a denúncia, como foi a decisão do juiz, quando você faz isso, paralelamente, você está estudando, porque você sabe qual que é o argumento do juiz quando nega, ou quando concede determinado direito, ou quando acata a cota do Ministério Público, ou quando determina certa perícia. Então, quando você faz isso, você dá de cara com exatamente fundamentação do processo, fundamentação da decisão, e às vezes a gente aprende muito mais quando você lê o processo e você vê a realidade, porque a teoria ela é necessária, mas a prática ela é substancial. Quando você diz que antes de quando você já se apaixonou pelo tribunal de júri, e até pela área criminal, né? Você sempre acompanhava os colegas. Como é que foi? O que você fez? De que forma você atuou? Entendeu? Então, isso que você está dizendo mostra o motivo pelo qual hoje você conseguiu
não uma, mas várias decisões favoráveis, né? Depois, mais para o finalzinho, doutor, nós vamos falar um pitaco de algumas. E aí nós vamos fazer alguma Claro. pergunta, jogar um pouco de lenha na fogueira, aí é com o Macri. O Macri é tido como chicotinho de ouro aqui, sabia? Nada. Ô, Ian, deixa eu te perguntar. Nas sessões plenárias aí, o que você tem sofrido mais dificuldade atualmente? Você tem tido mais dificuldade? O que você tem? Olha, eu particularmente acredito que a minha maior dificuldade ainda é desenvolver um lado de conhecimento e convencimento de jurados, não apenas técnico. Porque eu percebo que eu tenho tido bons desempenhos, mas muito mais voltados para os argumentos técnicos, apesar de tentar apresentar esses argumentos de forma mais simplificada ali para os jurados que são leigos. Mas eu acredito que eu ainda, e eu falo isso com base no que eu vejo de outros colegas dos quais eu admiro, eu ainda preciso ter um conhecimento e conseguir explanar um conhecimento mais abrangente. Porque às vezes o tribunal do júri está muito carregado, está muito pesado, e a gente está ficando ali batendo na técnica, por mais que seja de uma forma didática. E às vezes falta você trazer no enredo, na história, alguma questão que está fora. E isso, às vezes, acaba atraindo mais a atenção do jurado, acaba, às vezes, até influenciando no convencimento do jurado. E eu lembro de ouvir muito isso no curso, né, por parte de vocês, professores, vocês falavam muito isso. É tão importante quanto apresentar os fatos, as provas de forma técnica e didática, você também trazer, às vezes, uma história, às vezes uma questão que está extra, né, fora ali dos autos, claro que de forma ética, mas apresentar para os jurados outras nuances, né? Então eu sinto que eu ainda tenho essa parte para melhorar bastante, né? Eu sou muito autocrítico, eu não acho que eu estou nem perto daquilo que seria ideal ou que eu gostaria de ser um dia como tribuno. Então, eu fico sempre tentando aprimorar sobre isso. E já interligando a isso, para responder de fato para você, eu acho que o mais difícil hoje está sendo assim, a forma como os jurados leigos eles já chegam no plenário com aquela decisão pronta, já tomada. A pessoa que está sentada no banco dos réus já está condenada. O mais difícil é reverter isso, porque é um jogo que a gente já entra perdendo. Essa que é a verdade. Eu confesso que eu não tenho sofrido, ou pelo menos ainda, com intervenções Ministério Público ou algum tipo de desgaste com juízes. Isso eu posso afirmar que, da minha parte, tem sido muito tranquilo. É sempre uma relação de muita cordialidade, de respeito mútuo. Então, nesse ponto, eu ainda não tive nenhum tipo de problema. Então, para responder essa questão, seria mais desenvolver, aprimorar esse outro lado, que eu acho que eu preciso, e também essa dificuldade, essa barreira que a gente tem que superar no que se refere aí ao convencimento dos jurados, porque muitas vezes, principalmente casos em que a mídia está ali muito em cima, a gente já começa o tribunal do júri perdendo. Perfeito. Entre o direito e a justiça, nós já sabemos desde a antiguidade que o direito ele não resolve nada. O Papa, num diálogo entre o filósofo, se eu não me engano, Hasmer, e o Papa
Ratzinger, que era o Papa Bento, foi perguntado pelo Papa ao filósofo afinal de contas, o que valeria a pena, né, para o homem. E se, por exemplo, caísse um cometa que iria exterminar a Terra e todos morreriam, de quem você iria atrás, né, do seu devedor, do seu pai, da sua mãe, de quem que você iria atrás? E aí todos responderam que iria atrás dos seus queridos, dos seus entes queridos, né? Então, todos iriam procurar o amor, né? E aí chegaram à conclusão de que o contrato social que foi feito pelas mãos dos homens para vivermos em comunidade, ou seja, o direito, ele não resolve os problemas. O amor acaba resolvendo os problemas, no final das contas. A democracia, tudo que é criado pelo homem, acaba não resolvendo os problemas. Então, se a gente for parar e for fazer uma análise desse ponto de vista, que nada mais é do que a vista de um ponto, se a gente for tentar explicar para as pessoas um homicídio do ponto de vista das normas regulamentadas pelos próprios homens, nós vamos dar com os burros na água. Muitas vezes, 90% das vezes. Por quê? Porque nas mãos dos jurados está uma pronúncia e algumas decisões posteriores que eles já leram, todas enviesadas, praticamente condenando o seu cliente. E hoje em dia, não sei se em todos os tribunais, se tem mais pessoas aqui ouvindo, mas aqui, pelo menos no estado de São Paulo, após o sorteio do Conselho de Sentença, do Conselho de Jurados, abre-se um lapso temporal, que não é previsto na legislação, para que os jurados leiam as peças. Me mostre na legislação onde está escrito isso. Onde está escrito que tem que abrir um lapso temporal para eles lerem? Não existe. Enfim, se você utilizar o argumento
do direito, sua tese está praticamente acabada. E aí, onde a gente tem que buscar, então, um argumento, Luciano? Pois é. Fale de tudo. Se sobrar algum tempo, fale sobre direito. Esses dias eu estava conversando com o Tremor aqui. Os júris, hoje em dia, a gente tem que falar sobre literatura, sobre filosofia, sobre história, sobre mitologia, sobre biologia, sobre física, matemática, sobre medicina legal. E se sobrar algum tempo, nós vamos falar sobre direito. Por quê? O contrato social deu errado. Não querendo desanimar, mas essa é a filosofia da humanidade. Pelo menos o que a gente vê diariamente. Né? A psicologia, né? Explicar a psicologia das relações humanas, a sociologia. Hoje nós estamos vivendo uma situação tão dramática aqui em São José do Rio Preto, com o aumento imenso dos mendigos, da Cracolândia. O que fazer com esses seres humanos, né, doentes? O problema social, que estão se matando. E logo vão cair esses júris nas nossas mãos. Porque nós fazemos também, não fazemos só júris particulares, né, Ian? Né, Robson? Nós atuamos nessa seara social. É o nosso dever também atuarmos nessa seara social. E aí, qual que vai ser a argumentação? Será que vai ser jurídica? Será que a argumentação jurídica vai suprir um indivíduo viciado em crack que matou o outro por conta de uma pedra de crack? Qual que é a argumentação jurídica? Seu áudio está fechado, Robson. Perfeito, meu amigo. Perfeito. Na verdade, ô Luciano, como aqui nós estamos numa prosa, viu, Ian? E toda prosa tem descontração. Quando o Luciano fala, me dá uma contração. Uma contração de felicidade de ver o tamanho da inteligência e a sua responsabilidade. Eu sou muito dramático. Você achou que ficou fácil, mas vai responder duas perguntas. Essa é a realidade. Responder a pergunta do Macri e do André Montileone, que é de outra cidade. A pergunta do Macri é se, durante o tribunal do júri, temos que interpretar a lei ou a realidade. E a pergunta do André Montileone seria qual o tempo razoável
para o defensor apresentar a tese defensiva em seus debates. Passo a palavra para o Ian, com muita dificuldade. Com muita dificuldade. Depois dessas explanações todas, a gente percebe por que o doutor Luciano é o professor e o doutor Ian é o aluno, né? E a gente já consegue ver a diferença. É esse tipo de link que eu admiro e que eu acredito que eu tenho uma necessidade de aprimoramento, né? Buscar na filosofia, às vezes buscar na psicologia, buscar em outros campos de ciências sociais de uma maneira geral, um raciocínio que case com aquela tese que você quer trabalhar, no intuito de prender a atenção e convencer os jurados. Então, a gente sempre fala depois do Ministério Público. E a gente sabe, na grande maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, o Ministério Público ele vai trazer uma sustentação pautada em cima da denúncia, que já foi oferecida lá atrás, e a denúncia ela vai falar de materialidade e autoria. A prova da materialidade está nas folhas tal, tal, tal. A prova da autoria está nas folhas tal, tal, tal. E ele fica adstrito a essas matérias probatórias. Então, o que eu compreendo, assim, é óbvio, cada júri vai ter suas particularidades, mas no meu ponto de vista, toda vez que o advogado vai fazer uma sustentação, ele precisa trabalhar em cima dos fatos e das provas, mas fazendo esses links, né? Que é justamente trazer para a luz ali uma situação que não está nos autos, mas que você consegue fazer a transição de raciocínio a uma situação análoga, que é tratada, às vezes, pela psicologia, às vezes pela filosofia, falar de problemas sociais, porque tudo que acontece, né, eu acredito que, assim, todo fato que acontece, fato delituoso ou não, mas principalmente os delituosos que a gente está tratando aqui, tem um contexto, tem um histórico. Nada acontece por acaso. Então, nenhum crime, você não está ali na frente dos jurados fazendo a defesa de um cidadão por acaso. O fato praticado por ele exige uma análise contextual. Então, esse crime ele aconteceu num ambiente periférico da cidade? São pessoas que vivem uma situação de dificuldade financeira? Se sim, você vai ter que ter uma abordagem diferente para contextualizar esses fatos daquele fato que aconteceu dentro do condomínio. Às vezes, o crime é o mesmo, só que as razões que levam a pessoa, dentro do contexto que ela vive, a situação que ela estava enfrentando, são diferentes. E aí a gente tem que trabalhar essas particularidades, e eu bato nessa tecla, sempre tentando casar com outras reflexões, que não só aquelas do direito, como bem pontuado pelo Dr. Luciano Macri. E aí, respondendo a segunda pergunta, eu não sei dizer se existe ou não uma regra para isso, né? Um tempo específico para apresentar essas razões para os jurados. Eu acredito que vai ser diante da particularidade de cada caso, né? E eu me lembro de uma aula em que alguém questionou, né, lá no nosso curso de júri, alguém questionou, mas o Ministério Público ele foi lá e fez um acordo com a defesa, foi lá e pediu pela absolvição. E o advogado falou 5 minutos só para... eu corroboro aqui as alegações do Ministério Público, a gente pede pela absolvição, mas os jurados não têm essa vinculação, né? Eles vão julgar a partir da convicção íntima deles, né? E a pessoa acabou sendo condenada. E o advogado tinha 1h30 para falar, e apenas pelo fato do Ministério Público ter pedido a absolvição ali na frente do plenário, falou durante 5 minutos. Eu não me lembro de qual caso se tratava, esse foi um exemplo lá. O advogado poderia ter, sim, apresentado a tese de absolvição de uma forma melhor. E aí acreditou que já estava ganho, né?
e sempre lembrando que o termo ganhar e perder aqui é só... Não é, ninguém ganha nem perde em tribunal do júri, é só para a gente exemplificar e facilitar o entendimento. Então, nesse exemplo lá, foi citado que o advogado não fez durante 1h30 o uso da palavra, a pessoa acabou sendo condenada, mesmo diante do Ministério Público também pleiteando a absolvição. Então, eu acredito que não tem a necessidade, eventualmente, do advogado falar por 1h30 a mesma tese do Ministério Público se ambos estão de acordo. Né? O MP está pedindo pela absolvição também, pela ausência de provas, enfim. Talvez o advogado não tenha necessidade de ficar 1h30 ali, porque pode ser que ele vai cansar esses jurados. Mas eu entendo que é necessário você apresentar suas teses. Se você foi preparado para apresentar teses, apresente suas teses. Né? Vai ali e faça o seu trabalho. Né? Concorde com o Ministério Público onde tem que concordar, mas apresente as suas teses e repasse para os jurados aquilo que você quer de convencimento deles. Mas um tempo, mesmo uma regra assim, eu não sei dizer. Tá explicado. Parabéns, viu, doutor Luciano? O Macri. Parabéns, tá? Parabéns. Opa! Parabéns. Obrigado. De verdade. Sabe por quê? O que você disse é pertinente. Não é porque o Ministério Público acatou a sua tese que você não tem que defendê-la. Não é porque, em poucas palavras, que ele pediu absolvição, que você já tem absolvição. Porque quem decide no tribunal do júri são pessoas comuns. Isso. Então, e por isso que eu falo tá certo. Por isso que eu falo que o Luciano está de parabéns, porque eu já falei, nós já falamos isso, já tomamos um café e já vimos advogados que, eu sigo a manifestação do Ministério Público. E aí você não apresentou tese nenhuma, meu amigo. E aí depois não adianta chorar. Perfeito. O Luciano fala muito isso. Eu sei porque a gente conversa sobre isso muito. E a gente, às vezes, acha que o Ministério Público está do meu lado. Só que esquece que o Ministério Público é parte, não é quem julga. É diferente. Eu acho que assim, está correto, doutor. Tem que defender sua tese sim, ainda que o promotor tenha falado 5 minutos. Use o tempo necessário. Mas eu até entendi, o Juan Siqueira é outro advogado que é muito bom. Obrigado pela presença. O que você disse, tem que ecoar. Porque não é porque a gente vê outros advogados, e não é porque às vezes porque advogado não sabe. Não. Isso se chama inexperiência. Porque se acompanhasse você, se acompanhasse o Juan, se acompanhasse o Macri, eles não fariam isso. Não fariam isso. Eu tenho certeza absoluta. Então, por isso que eu falo parabéns para o Macri, porque eu sei que ele falou isso no tribunal de júri, ele fala todas as vezes ele fala, ele acha que ele usa uma aula só para falar sobre isso. Né? Então, por isso... Você corre o risco de ter o réu indefeso, né? Sim. Exato. E aí? Complicado. Além de tudo, é o seu nome que está ali, né, Ian? Não importa se você não é defensoria, você é advogado. Não importa se é defensoria ou se é um cliente particular. Você, Ian, que está representando. Você, Ian. E parabéns mesmo, de verdade. Você conseguiu expor muito sobre a iniciação. Mas eu tenho uma pergunta para falar para você, Ian. Eu quero que você
sem a gente tocar... Macri, deixa eu passar para o decano aqui, porque, na verdade, a idade fala mais alto. Não, fica à vontade, Robson. Ó, Fica à vontade, pode fazer pergunta aí. eu queria saber o seguinte, nós temos um caso emblemático seu que não é do Tribunal de Júri, eu queria que você contasse, que é o caso do nosso amigo, do teu cliente que ficou preso alguns dias, né? Não gosto de falar nomes, eu não gosto de falar nome, não gosto de falar processo, mas foi um caso que é legal você agora passar alguns segredos seu para todos aqueles que ouvirem você falar aqui sobre a atuação no caso do caminhoneiro. Esse caso realmente acabou dando uma repercussão e me surpreendeu, de fato. Não estou há tanto tempo na estrada, né, como outros colegas aí que já passaram por uma situação parecida, então eu realmente fiquei bastante surpreso com a repercussão do caso, mas fiquei bastante feliz que no final das contas a gente conseguiu minimizar algumas injustiças que estavam sendo cometidas, né? Então, quando eu tive contato com esse caso, eu me recordo que foi num sábado, a esposa do rapaz que foi preso entrou em contato comigo, dizendo que ele tinha acabado de ser preso. Então, eu me dirigi para a central de flagrantes naquela circunstância que a gente ainda está tentando desvendar o mistério. O que foi que aconteceu? Quando eu cheguei lá, ele tinha acabado de ser transferido para a carceragem da DIG. E aí eu tive conhecimento que ele tinha sido preso em razão de um mandado de prisão expedido. Não havia sido prisão em flagrante. E aí fomos buscar, entender do que se tratava, e eu já consegui verificar que ele estava sendo acusado de um crime de roubo ocorrido meses antes. E que esse mandado de prisão havia sido expedido porque ele não foi localizado, né? Quando ele foi citado para apresentar a resposta à acusação, ele estava em liberdade provisória, porque quem praticou o crime, na verdade, tinha conseguido essa liberdade provisória em audiência de custódia, e o cara estava vivendo normalmente. Era o final de semana de feriado, inclusive, ele é caminhoneiro, viajava bastante, há 2 meses estava fora de casa, veio passar o feriado de Páscoa com a família, e aconteceu de ser preso na tarde de sábado. No domingo pela manhã, eu fui até o fórum, né, teve audiência de custódia, e eu sei o quanto é complicado, diante de um promotor, diante de um juiz de audiência de custódia, entrar um pouco no mérito da questão. Porque o que eu levei foram documentos que comprovavam que a pessoa que estava presa não era a pessoa que tinha praticado o fato. E as principais provas, o celular tanto dele quanto da esposa dele, com diversas fotos que mostravam que no dia dos fatos, eles estavam em viagem para o estado de Santa Catarina, conhecendo um santuário de alguma coisa lá. E, assim, prova disso estava na palma da mão. Mas diversos outros documentos que demonstravam, olha, já houve um processo anteriormente, processo não, mas já houve uma ocorrência anteriormente em que outra pessoa tentou se passar por ele e o delegado verificou que havia ali alguma inconsistência e resolveu o problema. Ele foi ouvido, inclusive, como testemunha nesse processo anterior e ficou comprovado que ele não era o autor dos fatos. Novamente está ocorrendo um erro, mas dessa vez passou pelo filtro da polícia. E aí ele acabou sendo preso. Então aqui eu estou entrando sim no mérito, mas é que não tem como, eu sou advogado dele. Se eu vir aqui para debater legalidade ou ilegalidade de prisão e apenas esses requisitos, sabendo que eu tenho as provas ali de que ele não era autor do crime, para que eu sou o advogado do cara, então? Né? Infelizmente, não tivemos êxito nessa audiência de custódia, porque havia um mandado de prisão expedido pela vara competente, né? Esse processo já estava em andamento. E aí, no dia seguinte, me dirigi até o fórum, eu ia despachar com a juíza da vara responsável pelo processo, ela não estava na cidade, eu consegui agendar um atendimento virtual com ela, e aí, nesse atendimento virtual, despachei com ela e fiz a exposição desses fatos. Eu já havia também protocolado o pedido de revogação de prisão preventiva nos autos, ela compreendeu, e aí que entrou a questão que eu acho que é
primordial para que tudo, a partir desse momento, tenha acontecido com uma agilidade que a gente não está acostumado a enxergar em outros processos. A imprensa já estava ciente dessa situação e os veículos de imprensa começaram a encaminhar e-mails para o TJ, para o Fórum aqui de São José do Rio Preto, questionando a ilegalidade da prisão de um inocente. Então a juíza, quando ela me ouviu, eu acredito que ela já estava sabendo que a imprensa estava querendo dar cobertura para essa situação. Finalizado o atendimento, nos autos ela já abriu vista para o Ministério Público, que imediatamente já se manifestou favorável à concessão da liberdade, né? O Ministério Público, que no dia anterior, na audiência de custódia, tinha se posicionado contrário, no dia posterior já era favorável, cantou a liberdade ali no mesmo momento, cerca de 40 minutos que foi encerrada essa chamada virtual. A gente sabe que as coisas não caminham assim nos processos, né? Não é com essa agilidade, com essa velocidade. Só que aí teve todo o problema de encaminhar o ofício para o CDP com esse alvará de soltura, e o CDP só foi dar cumprimento nesse alvará de soltura na terça-feira, às 5 horas da tarde. Então ele ficou preso da tarde de sábado, domingo, e saiu na segunda-feira apenas. Foi traumático para ele. Eu passei a ter bastante contato com a família e eu vi que foi traumático para ele, para a filha principalmente, que é uma menininha de 6 anos de idade, que nem reconheceu o próprio pai quando voltou para casa, porque ele teve o cabelo raspado e a barba também, que ele já usava desde antes da menina nascer. Então ela nunca tinha visto o pai sem cabelo e sem barba. E aí, ela estava no momento em que ele foi preso, porque a abordagem que a polícia militar fez foi por conta dela estar no colo dele no carro. Eles estavam no restaurante ali, na frente do restaurante, esperando o Marmitex. O filho mais velho foi buscar, a menininha ficou no colo. Então a polícia abordou porque o carro estava ligado, não pode mesmo, né? A menininha tinha que estar numa cadeirinha, de cinto de segurança e tal. E a abordagem foi em razão disso. Aí a menininha viu o pai sendo colocado dentro de uma viatura policial e depois, quando o pai retorna para casa, daquele jeito. Então foi traumático para a família. Mas nós juntamos, depois de diversas outras provas, né, com o tempo, solicitamos a nulidade do processo e foi acatado. O processo foi anulado em relação ao meu cliente. A Polícia Civil fez um trabalho brilhante também para localizar o verdadeiro autor dos fatos, né, que era uma pessoa que estaria se passando pelo meu cliente, localizou esse cidadão que de pronto confessou aí o que estava acontecendo. Enfim, hoje é apenas uma ação de reparação de danos, né? Agora é outra seara, outra situação. O criminal ficou um trauma no passado que a família agora está tentando voltar a uma rotina normal. O meu cliente ainda passa por acompanhamento psiquiátrico, psicológico, né? Fica com medo ainda. Toda vez que vê uma viatura, sente medo, não sabe se essa situação pode se repetir futuramente ou não. Mas eu fiquei feliz de ver que a justiça, quando quer trabalhar, trabalha e rápido, né? Todos os seus órgãos que compõem a justiça, desde polícia até magistratura, quando tem interesse, a coisa anda rápido. Mas o que foi primordial aí, que fez a roda girar, foi a imprensa. A imprensa que muitas vezes não auxilia, porque deixa de apurar a verdade, às vezes trata de uma forma muito midiática, né? Dá muito mais atenção à versão da acusação do que da defesa, mas nesse caso, se não tivesse sido a imprensa, eu sei que o meu cliente teria ficado pelo menos mais uma semana, uns 10 dias preso, até esses trâmites todos acontecerem. Parabéns, Diego. Parabéns, de É verdade. isso aí, ó. Você foi um bravo guerreiro na luta pela liberdade. Isso me fez lembrar, como eu gosto muito de arte, me fez lembrar um julgamento. Um julgamento, e aí depois você vai pesquisar, e aí quem tiver escutando a gente ainda,
o julgamento de Frinéia. O julgamento de Frinéia, na Acrópole, ela foi acusada de ter praticado o mesmo crime de Sócrates. Subversão, por não ter não estar seguindo as regras religiosas da antiga Atenas. E aí ela é julgada no Areópago. Areópago, antigo tribunal do júri, né? E Péricles, Hipérides era o advogado da época. E vendo que ele estava perdendo o júri, já não tinha mais o que fazer, como você, naquela situação da audiência de custódia, ele usa como último recurso desnudar Frinéia e rasga suas vestes. Só que Frinéia era Afrodite, era a deusa mais bela de todas as deusas. Então, ela é absolvida pela beleza que ela acaba mostrando a todos os jurados do Areópago. Então, o que isso quer dizer? O último recurso do advogado, que até rasga as vestes, se for preciso, para defender o seu cliente. Foi o que você fez. Você foi até os últimos limites para defender a liberdade. Parabéns, Ian. Esse professor aqui tem muito orgulho de você, viu? Obrigado. Ian, na verdade, de verdade, eu acho que todos os seus colegas de trabalho têm uma admiração pela sua atuação. E nesse dia, de uma forma colateral, você acabou mostrando que a gente tem uma pauta. A liberdade não deve ser exceção. Parabéns mesmo, de verdade. A gente se vê muito pouco, e aqui é uma prosa, mas há muito tempo eu gostaria de conversar, tomar um café com o doutor, mas infelizmente, devido aos nossos dias, os nossos trabalhos e as eternas urgências do advogado criminalista, que a gente só tem urgência, né? Aqui não tem prazo. Né? Aqui não tem prazo. Aqui é tudo imediato. Aqui é tudo imediato. Parabéns. Parabéns de verdade. Você é um cara que está de forma brilhante atuando, que a gente atua, e eu tenho certeza que não vai ser a última vez que eu vou vê-lo nas páginas, nos noticiários. Professor Sumariva, grande, o delegado, professor e um grande amigo. É isso aí, Ian. Parabéns, viu, cara? Obrigado a vocês. São dois profissionais que eu tenho uma admiração muito grande.
humildemente, eu procuro me espelhar em outros profissionais que já estão há mais tempo e que a gente observa que tem bagagem, que tem experiência, que tem conhecimento, que tem ética. Então, se hoje eu tenho alguns bons resultados, se hoje eu tenho um pouquinho de história para contar, passa por tudo aquilo que eu absorvo das pessoas com quem eu já convivi. E vocês dois também fazem parte disso, com certeza. Muito obrigado, Ian. Como eu fiz a abertura dessa nossa live, estamos caminhando para o final, eu deixo, normalmente quem faz o fechamento é o doutor Paulo Sumarino, falou, delegado, professor e agora advogado. Sem dúvida vai ser é um grande advogado. Como o doutor Paulo não está aqui, né, e a gente parte sempre do mais velho para o mais novo. Eu deixo para o nosso amigo Luciano Paulo Yunes, que também foi meu professor na Unip, hein? Quem? Paulo Yunes é professor de todos nós. O Paulo Yunes, se chegar um velho de 70 anos aqui, ele vai chamar de professor. Maravilha. Bom, infelizmente, encerrando a nossa live, foi um prazer enorme, Ian, tê-lo conosco. Espero que tenhamos uma nova oportunidade aí para estar com novos casos, mais outras vezes, para estar conosco aí numas novas prosas criminais com a gente. As portas do Prosa estão abertas para você e passo a palavra ao nosso âncora, grande Robson. Oi, Ian, obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo por ter aceitado o convite, obrigado por ter compartilhado essa excelente atuação, obrigado por ter compartilhado o seu conhecimento e muito obrigado por representar a advocacia criminal com tanta hombridade. Sou eu quem agradeço a oportunidade. Repito aqui que tenho grande admiração pelos colegas. Fico à disposição aí, a gente precisa combinar também um café presencialmente, tem muito assunto para colocar em dia e fortalecer a nossa classe aí, a advocacia criminal. Acredito que nós temos grandes nomes em São José do Rio Preto que está conseguindo trazer um pouco de volta aquele status, né, de indispensabilidade realmente para a justiça. Prosa Criminal, Ian, ele vai subir para o YouTube, se já não subiu, porque nós temos um técnico muito bom, vai subir para o YouTube e ele vai ficar lá, e quem assistir lá, o Ian, é bom que curta lá, aquele negócio do sininho, do compartilhar, do avisar, porque sempre que tiver, será compartilhado e vai ficar lá ad eterno. Perfeitamente. Tchau, pessoal. Muito obrigado, um forte abraço, Ian. Um abraço, Ian, meus queridos. parabéns, Ian. Tchau, um abraço. Forte abraço. Tchau, tchau.